Olá, meu nome é Cleiciane e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Própolis vermelha na alimentação de codornas japonesas macho. Então, a cotonicultura ela é a produção de codornas, né, para produção. Ela vem deixando de ser uma atividade de subsistência e vem ocupando o cenário da produção comercial altamente tecnificada e promissor, utilizando a utilização de machos nesse estudo, né, para corte, visto que muitas vezes eles são descartados. Então, assim como todas as espécies, a nutrição ela impacta diretamente no rendimento e desempenho dos animais. Portanto, há o uso, né, de antimicrobianos como promotor de crescimento, com doses subterapêuticas, que é muito difundido na cadeia. Porém, há o que se chama de resistência a antibióticos, né, que faz com que a cadeia procure outras alternativas para utilizar esses promotores para que, se ocorrer o banimento desses antibióticos, já tenha algum substituto. Nesse cenário, a própolis ela vem sendo estudada como uma alternativa, porque ela possui um papel antimicrobiano já conhecido e disseminado. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência da própolis vermelha como produtor de crescimento em codornas japonesas macho sobre a qualidade de carne e constituintes séricos. Então, o experimento foi conduzido no setor de avicultura e as demais atividades e análises foram realizadas em laboratórios situados na UDESC Isotecnia, em Chapecó. O protocolo foi aprovado pela Comissão Ética no uso de animais. Então, foram usados 200 codornas japonesas macho com 21 dias de idade. Foram distribuídos em um alimento inteiramente casalizado durante o período de 5 dias, 55 dias, com 4 tratamentos e 5 repetições com 10 aves cada, sendo que possuíam um peso médio de 85, mais ou menos 1 grama. Então, a extração da própolis foi feita segundo a metodologia adaptada de Kubilene, 2015, e foi aprovado, né, os parâmetros exigidos na IN número 3 de 19 de janeiro de 2001 do MAPA. Os compostos fenólicos da própolis foram submetidos à análise conforme metodologia de Folin-Ciocateu, modificado por Bonoli, 2004. Para as características instrumentais da carne foram analisados pH, cor, LAB, capacidade de retenção de água, perdas de cocção e força de cisalhamento. E a oxidação lipídica, TBARS, foi feita a partir da metodologia descrita por Pickle, Ledzinski e Kumerow de 1989. Então, os parâmetros séricos analisados foram glicose, colesterol, proteína total, albumina, ácido úrico, AST, ALT e fosfatase alcalina, sendo então medidos a partir de um analisador automático, BioPlus, com auxílio dos kits comerciais, conforme as recomendações do fabricante. Os dados foram submetidos à análise de variância seguindo o pacote estatístico SAS, e as médias comparadas foram comparadas pelo teste de Tuckey com um nível de significância de 5%. Então, na própolis foi obtido um teor médio de concentração de compostos fenólicos de 736,97 mg por ml. O processo de extração da própolis, ela impacta bastante nessa parte, né, da extração de compostos fenólicos, uma vez que a água ela é mais eficiente para extrair polifenóis e o extrato alcoólico ele recupera maior teor de flavonoides. O uso da própolis no presente estudo, ele comprovou a função da própolis como promotor, pois ela se assemelhou ao desempenho dos animais tratados com irramicina. Então, aqui na tabela 2, vemos que não houve efeito significativo na inclusão dos promotores de crescimento sobre o efeito colorimétrico, né, LAB, nem da capacidade de retenção de água na perda por cocção e pH. A força de cisalhamento ela foi maior nas aves que receberam ramicina do que nas aves que receberam própolis 200 mg por quilo. Na tabela 3, então, a gente vê a oxidação lipídica, TBARS, da carne de peito de codornas machos alimentados com própolis vermelha. Observou-se, então, um maior índice de oxidação lipídica nas codornas alimentadas com própolis de 200 mg por quilo, das que receberam enramicina e do controle. Então, aqui na tabela 4 vemos os constituintes séricos, né? A glicose, colesterol, proteína, AST, ALT e fosfatase não apresentaram nenhuma diferença significativa com a adição da própolis. A albumina sérica foi maior com o uso da enramicina, diferindo de quem recebeu própolis, de 200 mg, e o ácido úrico foi superior em aves alimentadas com própolis 200 mg, diferindo do controle. Então, concluindo, a própolis ela pode ser utilizada, né,
como um promotor de crescimento, visto que nesse trabalho ela teve resultados semelhantes ao uso da enramicina. As características da carne não foram influenciadas pela adição, uma vez que esses animais eles não estavam em um desafio sanitário, o que, se estivessem, poderia possibilitar uma resposta mais expressiva do uso da própolis como promotor. Para finalizar, agradeço a todos os envolvidos no estudo e agradeço ao Desk pela oportunidade.